Você já ficou tão apaixonado por alguém que faria qualquer coisa para ser correspondido? Qualquer coisa mesmo, sem pensar nas consequências, sem medir o tamanho do estrago? É exatamente com essa pergunta que Obsessão começa. E nos próximos segundos eu vou te provar que esse é o filme de terror mais perturbador de 2026. Não porque tem monstros, não porque tem sangue jorrando nas paredes, mas porque o horror aqui vem de dentro, vem de um sentimento que a gente reconhece. E isso é o tipo de coisa que gruda na sua cabeça muito depois que a sessão acaba. Fica comigo porque hoje a análise é funda, vamos entrar de cabeça em Obsessão. Primeiro contexto rápido para quem ainda não sabe nada sobre o filme. Obsessão, título original, Obsession, é dirigido e roteirizado por Curry Barker, um americano que até pouco tempo atrás era mais conhecido como criador de conteúdo do que como cineasta. E sabe o que é irônico nisso tudo? O cara que fazia vídeos na internet sobre cultura pop, comédia e terror acabou de estrear no circuito comercial com um dos filmes mais comentados da temporada. Obsessão estreou no Festival de Toronto em 2025, gerou aquele burburinho que antecede os grandes lançamentos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 14 de maio de 2026 pela Focus Features. O mesmo estúdio que distribuiu filmes como Moonlight, Downton Abbey e O Irlandês. Não é qualquer parceria, é um cartão de visitas que fala por si só, e Barker vai além de estreia. A Focus Features já tem um segundo projeto com ele encaminhado e mais. O cara vai assumir a direção da nova versão de O Massacre da Serra Elétrica. Isso significa que Obsessão não é coincidência. É a chegada de um novo nome que veio para ficar dentro do terror contemporâneo. Mas vamos ao que interessa. O que é, afinal, Obsessão? A trama parece simples na superfície. Bear, interpretado por Michael Johnston, é um jovem tímido que trabalha numa loja de discos. Ele é aquele cara que todo mundo gosta, sabe? Aquele cara educado, sem muita pretensão, que parece inofensivo. Bear é apaixonado pela melhor amiga desde a infância, Nikki, vivida por Indy Navarrete. Mas o amor de Bear é daquele tipo silencioso que nunca foi dito em voz alta. Ele vive preso naquele limbo entre amizade e algo mais, onde só um dos lados acredita que existe uma possibilidade real de relação. Até aqui, você pode estar pensando, ok, é um drama romântico comum. Jovem apaixonado pela amiga desde sempre, ela não corresponde. Ele sofre. Já vi isso em 1000 filmes. Mas é exatamente quando você baixa a guarda que Barker entra com a virada de mesa. Bear encontra um objeto misterioso chamado One Wish Willow, uma entidade, um amuleto, uma força sobrenatural capaz de conceder um único desejo. E o que um cara apaixonado e desesperado pede? Que Nikki o ame, mais do que tudo no mundo. Que o amor dela seja absoluto, total, sem limites. O desejo é concedido. E é aí que o filme começa de verdade. Porque amor absoluto, sem limites, sem consentimento, sem origem genuína, não é amor, é prisão, é horror. E Obsessão passa o tempo inteiro nos mostrando exatamente o que acontece quando você força alguém a sentir algo que não existe. Nikki começa a mudar. Aos poucos, de forma quase imperceptível no começo, pequenos silêncios, olhares diferentes, um comportamento que antes era natural agora parece forçado, como um software instalado à força numa máquina que não foi projetada para rodar aquele programa. E então as mudanças ficam maiores, os comportamentos ficam mais intensos. O amor que Bear desejou começa a se manifestar como obsessão clínica, como dependência doentia, como uma presença que sufoca ao invés de aquecer. O que Barker faz com isso é magistral. Ele poderia ter transformado Nikki numa simples vilã sobrenatural, numa criatura do terror padrão que persegue o herói. Mas não faz isso. Ele mantém Nikki humana. Ela é ao mesmo tempo vítima e ameaça. Você sente pena dela e sente medo dela na mesma cena. Você vê que tem uma pessoa real ali, aprisionada dentro de algo que não escolheu sentir, e isso é muito mais perturbador do que qualquer monstro convencional. Preciso falar de Indy Navarrete aqui porque é impossível discutir Obsessão sem reconhecer que ela entrega uma das melhores atuações do terror nos últimos anos. O público brasileiro talvez a conheça de Superman Lois, onde ela faz um papel bem mais contido. Aqui é diferente em tudo. Navarrete oscila entre fragilidade e fúria, entre doçura e uma intensidade física quase insuportável de assistir. Tem cenas onde ela está literalmente desmontando em frente à câmera e você não consegue desviar o olhar. A atuação tem camadas que muitos atores com o dobro da experiência não conseguiriam entregar. Ela transita entre vulnerabilidade e terror sem que nada pareça forçado, sem que você perceba a costura. É fluido, é visceral. É o tipo de performance que faz um nome. Michael Johnston, por outro lado, tem uma tarefa igualmente complexa, mas diferente. Bear precisa gerar empatia sem jamais se livrar completamente da culpa pelo que desencadeou. Você começa o filme torcendo por ele. Afinal, é o cara apaixonado, é o romântico, é o que a gente está acostumado a enraizar no cinema.
Mas conforme a narrativa avança, Barker vai retirando esse conforto aos poucos. Você percebe que Bear nunca realmente enxergou Nick como indivíduo. Ele a viu como objeto de desejo, e o desejo que fez foi, no fundo, o gesto mais egoísta possível. Ele quis moldar outra pessoa à imagem do que precisava para se sentir amado. Isso é perturbador porque é real, e isso existe fora do cinema. E o filme tem a coragem de mostrar isso sem romantizar. Curry Barker tem influências claras, e ele não tenta esconder isso. A construção de tensão emocional, o uso de imagens perturbadoras que vêm de dentro da psicologia dos personagens, e não de sustos externos, a câmera que fica desconfortavelmente perto demais dos rostos. Tudo isso remete a Ari Aster, o diretor de Hereditário e Midsommar. Mas o que é interessante em Obsessão é que ele absorve essa influência sem se tornar uma cópia. Barker tem algo que Aster não tem, a experiência de anos criando conteúdo digital. E isso aparece na linguagem do filme de uma forma surpreendente. O ritmo de edição de Obsessão é incomum. Cortes bruscos em momentos inesperados. Cenas que parecem levemente deslocadas da realidade, como se você estivesse assistindo um vídeo editado por alguém que entende instintivamente como manter a atenção em fragmentos curtos de imagem. Tem algo de viral nessa linguagem, não no sentido pejorativo, mas no sentido técnico. Barker sabe como criar um loop de tensão que não dá respiro. Ele entende que o espectador contemporâneo está acostumado a consumir conteúdo rápido e usa essa consciência para criar um ritmo próprio dentro do terror. O resultado é um filme que parece mais imprevisível do que a maioria dos lançamentos do gênero. A fotografia também merece destaque. Tons acinzentados, iluminação baixa, uma paleta que parece sugar a cor do mundo conforme Nick vai sendo consumida pelo desejo de Bear. Tem cenas onde ela está tecnicamente presente na tela, mas parece escondida. A câmera aponta para ela e, mesmo assim, você sente que não está conseguindo vê-la de verdade. É como se a identidade dela estivesse sendo apagada em tempo real e a fotografia está capturando esse processo. É um detalhe técnico que poucos vão notar conscientemente, mas que todo mundo sente. O design de som é outro ponto alto. Obsessão não é um filme barulhento. Ele é quieto da maneira errada, aquela quietude que faz sua atenção ficar em alerta máximo porque você sabe que algo vai acontecer, mas não sabe quando. Os sustos, quando chegam, são secos, sem musicalização excessiva para te preparar. Eles chegam como chegam as coisas ruins na vida real, sem aviso, sem trilha sonora dramática, sem aquela construção lenta que o gênero nos condicionou a esperar. Mas Obsessão não é um filme sem falhas. Preciso ser honesto aqui porque a análise de cinema que só elogia não serve para ninguém. O principal ponto de atrito do roteiro está em uma escolha que pode incomodar parte do público, e com razão. Ao colocar Nick como a figura que perde o controle, que se torna obsessiva e ameaçadora dentro da narrativa, o filme acaba replicando um padrão já bastante desgastado no cinema de terror. A mulher perturbada como fonte do perigo. Barker não constrói um discurso deliberadamente misógino. O contexto sobrenatural explica e justifica a transformação de Nick dentro da lógica da história. Mas a escolha de fazer a personagem feminina carregar o peso de ser considerada problemática na tela, de ser o elemento ameaçador que precisa ser contido ou confrontado, é no mínimo a mais fácil entre as opções disponíveis. Não há hesitação no filme. Não há aquela sensação de diretor estreante tentando agradar demais ou provar demais. Obsessão tem convicção. E convicção em terror é tudo, porque quando você sente que o diretor acredita no que está mostrando, você também acredita. E quando você acredita, você tem medo de verdade. Minha nota para Obsessão é 4,5 de 5. É um filme que chega perto da excelência sem alcançá-la completamente. A limitação de perspectiva em relação a Nick e a escolha narrativa que coloca o feminino como vetor do perigo impedem que o filme seja redondo de todas as formas. Mas é perturbador, bem atuado, com uma linguagem própria e uma discussão temática que transcende o gênero. Vale cada minuto. Indy Navarrete entrega uma performance que você não vai esquecer tão cedo. Se você ainda não assistiu, vai ao cinema. Obsessão precisa ser visto na tela grande, no escuro, com o som te envolvendo de todos os lados. É o tipo de experiência que o formato foi feito para proporcionar. E se você já assistiu, me fala nos comentários. Você sentiu empatia por Bear em algum momento? Porque eu confesso que sim. E isso me incomodou muito mais do que qualquer cena de horror do filme. Até o próximo vídeo.